Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Estamos aqui nessa nova temporada do Plenitude e convidando você a falar sobre um papo muito importante que vai levar você a mexer com tudo que está em volta de você. Vamos falar sobre relacionamentos. E para isso nós trouxemos aqui uma convidada muito querida, muito especial, que é Daniela Mair. Ela é psicóloga e trata de muitas pessoas com problemas no relacionamento. Olha só, seja bem-vinda ao Plenitude, Daniela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, como sempre é. Pois é, relacionamento. Eu acho que não tem uma pessoa que não tenha problema com relacionamento, né? Seja com pai, com filho, com irmão, com mãe, com esposa, marido, namorado. E agora que está chegando, né, o Dia dos Namorados, então, opa! Verdade. Eu acho que até essa pandemia, ela veio corroborar um pouco essa dificuldade que as pessoas têm, na atualidade, de ter relações saudáveis, né? Porque o que acontece é que a gente vê as mídias sociais, né? A questão desse relacionamento virtual, inclusive no trabalho. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente, ele estava comentando: Dani, esse negócio de escritório já não tem nem porquê mais. As pessoas agora só vão no escritório para socializar. Porque o home office ficou uma coisa tão comum quando veio a pandemia que já não se justifica mais. Mas como a gente tem esse instinto gregário, né, dentro de nós, a gente precisa do outro, a gente busca o outro, então isso acaba que você começa a usar o escritório para outros fins, né? Então, assim, tanto no trabalho quanto na família, toda essa conjuntura hoje, a própria pandemia, ela veio, eu acho que para ressignificar um pouco isso. A dificuldade dos jovens também, né, de se relacionar, muito em função disso. São mais arredios, né, ultimamente. O negócio Exato. é o WhatsApp, rede social, tal, tudo por mensagem. Exato. E a gente não vê jovem falar ao telefone. Telefone, a única coisa que não se usa para se telefonar. É verdade. Não é? É impressionante, assim, eu atendo alguns jovens, né? E eles, assim, eles têm uma facilidade absurda de mandar mensagens pelo Messenger, pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, por todos esses aplicativos, mas na hora de encontrar, né, e de conversar e de deixar essa relação menos rasa, menos superficial e algo mais intimista, eles sentem, às vezes, até fobia social. Olha Sabe? só. E acaba que o relacionamento junto a parceiros, a namorada, namorado, enfim, está mais distante, porque exige uma aproximação, exige um entrosamento, quer dizer, você tem que falar alguma coisa. Com certeza, porque assim, quando você conhece alguém, a pessoa nunca se apresenta como ela é. Com certeza. Né? A gente tem uma máscarazinha ali que a gente, né, o Jung, nosso querido Jung chama de persona, que é a maneira como a gente se apresenta para o mundo. Só que daí uns 3, 4 meses, né, de convívio, as máscaras começam a cair. Então, é nesse momento que os relacionamentos, quando a gente não investe paciência, né, compreensão, tolerância, atenção, cuidado com aquilo, eles são o que o Sigmund Bauman vem colocando aí nos livros dele, que são o quê? Sociedade líquida, relações líquidas, é tudo muito raso, muito superficial. Agora, a dificuldade de se relacionar, né, de se arrumar uma namorada, por exemplo, eu converso com algumas pessoas, às vezes jovens, muito jovens, às vezes não tão Sim. jovens, né, adultos,
e que fala: "Não, eu estou saindo há 8 meses com fulano, tô com fulano, tal". Ah, e a gente fala: "Você está namorando?". "Não, não estou namorando não, ainda não". Eu falo: "Espera aí, como assim?". E Uhum. eles estão saindo, vão para bares, vão para boates, vão para motéis nem tanto, acho que vão ou para casa dela ou para casa Sim, dele, acaba dormindo sim. junto, não sei o quê, mas não são namorados, não são. Eu estou tentando descobrir até agora onde é que se encaixa um namoro aí até hoje. Sim, é verdade. A gente mesmo estava conversando. E isso nem é só com jovens, não. Às vezes, pessoas assim, da minha faixa etária mesmo, eu tô com 45 anos e eu converso com as minhas amigas, e você começa a sair com uma pessoa, começa a se relacionar com ela, chega um momento ali, ah, esse aqui é meu namorado. Aí eu falo assim, ah, mas a gente tá namorando? Eu falo assim, olha, eu acho que sim, né? Porque eu vejo você todos os dias, eu falo com você todos os dias, a gente sai nos fins de semana, a gente está sempre junto, né? Eu, nesse momento, só estou saindo com você, então eu acho que isso é um namoro, né? Agora, se não for, você me avisa, porque aí eu vou ter que me ressignificar aqui nessa história. Então, é interessante com a dificuldade das pessoas de assumirem compromissos, de se comprometer, né? Se comprometer, mesmo que seja por um período de vida, mas que você esteja ali. Então, para isso, inventaram: nós estamos ficando, nós estamos saindo, o relacionamento é sério, mas não tem compromisso, o Tá relacionamento é pegando. aberto, eu tô pegando. Agora, namorar parece que virou uma coisa, isso é quase um casamento, né? Pois é, será que é um medo de assumir responsabilidade? Porque o que está acontecendo? Os jovens, que já não estão tão jovens, eles não saem da casa da mãe, da Barra da Saia. Sim. Então, o filho que não sai da casa da mãe, morando com a mãe, a Uhum. filha, não sei o quê, e fica aquele núcleo familiar, e eu vejo que as mães chegam e falam assim: meu filho não sai de casa, ele tinha que morar sozinho, porque ele já Sim. está com 30, 40 anos e não se mexe, não sei o quê. Será que o fato de não estar tendo assim, essa responsabilidade dentro da casa, de ter que assumir uma responsabilidade dentro de casa, faz com que eles não queiram assumir responsabilidade com o namorado, namorada, fora de casa, Uhum. para não se comprometer? Sim. Bom, a psicologia social, ela explica isso da seguinte maneira: a gente, embora a gente acredite que a nossa sociedade e a nossa família tem uma característica patriarcal, onde o pai ali é a autoridade, não é bem assim que se configurou isso aqui na região sudeste. Porque os homens, eles saíram, né, na época da Revolução Industrial e tal, eles saíram para trabalhar, e a mulher é que tomava muito conta da casa, sabe? E que tomava as decisões. Então, a gente tem uma característica muito mais matriarcal dentro da família do que patriarcal, por incrível que pareça. E aí, o Olha, que acontece? Quando a criança não tem essa referência de autoridade, porque isso é o pai, normalmente, que faz esse papel, sim. sabe? Ele é que vem trazendo a lei, a autoridade. Quando isso fica meio perdido, e quando a gente vê essas relações assim, em que os pais configuram uma espécie de horizontalidade com a criança, é o tipo assim, somos amiguinhos, sabe? O Hum. pai e a mãe são amigos da criança e não há ali aquela relação vertical que tem que acontecer, porque a relação de pai e filho, ela é hierárquica. Com certeza. Você pode ser amigo do seu filho? É evidente que sim. E, na verdade, é o que a gente espera, porque a gente está Uhum. querendo aqui diálogo, né, intimidade. Então, é bom. Mas esse amigo, ele tem que ficar bem claro que a última palavra é do pai e da mãe.
Quando isso se Exatamente. perde na relação, o que que acontece? A criança vai crescer sem essa ideia de autoridade mesmo, sabe? De De uma regras que ele tem. instituição familiar, quer Exato. dizer, E é um ela, núcleo e que ela mora todo cresce, mundo junto e só. ela cresce insegura. Ela fica sem segurança, ela não tem autonomia, sabe? Para fazer, para decidir, para ter uma opinião própria. Por isso que a gente vê hoje o que nas mídias sociais? Um monte de seguidores, né? Sim, E poucas pessoas que são de fato formadoras de opinião, olha sabe? só. Porque tá todo mundo. E outra coisa, uma dificuldade enorme de aceitar pontos de vista diferentes daquele que é o seu. Porque se você não aceita o que eu tô falando, eu te cancelo. Eu nem discuto, eu não te dou a liberdade para pensar diferente de mim, eu não me dou a liberdade de refletir sobre o que eu estou pensando. Então, isso fica perdido. E aí, o que que acontece? Uma pessoa que não tem autonomia, ela não é madura. Não amadurece Não nunca. amadurece. Então, quem é que adquire responsabilidade, que assume responsabilidade? O ser maduro, o ser Sim, adulto. com certeza. Então, o que a gente vê hoje? Um monte de adultos com comportamentos infantis. Nossa, não há amadurecimento, não há postura, né? Você olha Sim, os homens, eles não têm postura de sim, homens. Você vê que está com 35, 40 anos, você fala assim, gente, ele não cresceu, ele se comporta como um moleque até agora, é verdade, né? é verdade. Mora na casa dos pais, tem muito conforto, Uhum, então ele tem o quarto dele, a televisão dele, o computador dele, o tudo dele, é como se o mundo dele fosse ali, e os pais mantêm aquilo, ou seja, sim, estão bancando sim. tudo isso. Então, sair de casa para quê? Sim. E é engraçado que esse lugar em que o pai e a mãe se encontram hoje, quando tem um filho com essa característica, é tão complexo assim, porque é como se eles tivessem a sensação de culpa, sabe? E Uhum. assim, o que que eu vou fazer se eu deixar, então, esse menino agora Deus dará? Entendeu? Porque assim, formam, né? Hoje a gente tem muito É, mais acesso à faculdade, né? À graduação, com do que certeza. antigamente. Então, eles têm uma profissão, mas não vai para o mundo, sabe? Não. Não sai dali, entendeu? E aí fica, mas eu não posso abandonar. Porque, na verdade, a ideia é de que se eu deixar ele sozinho, ele não vai fazer nada. E, de fato, não vai. Porque E, de fato, tornou-se não vai. totalmente dependente Dependente. dos pais para tudo. Dependente. E quando você leva isso para as relações amorosas, tá? Qual é o papel da mulher quando ela entra na relação com uma pessoa que é imatura, né, com um rapaz que criou essa autonomia? Ela começa a ter um instinto maternal. Hum, Então, são as relações em que a mulher decide tudo, vai tomando conta de tudo, vai fazendo tudo, né? Por quê? Porque ela também tem as carências dela. Ela quer ser amada, ela quer amar. Isso é do ser humano, todo com mundo quer amar e certeza. ser amado, né? Então, eu vou preferir ficar com uma pessoa imatura a não ficar com ninguém. Com E aí certeza. você tem essas relações que são pouco saudáveis, né? Porque eu não tô ali para ser mãe de ninguém, eu não tô ali para ser mãe de marmanjo, Com né? certeza, Eu é. tô ali para ter uma relação de troca que tem que ser harmônica. A Joana tem um livro dela, eu acho que é O Amor Imbatível Amor ou O Amor como Solução, em que ela fala o seguinte, que uma relação madura de amor, você dá muito porque você quer ver a outra pessoa feliz, mas ela também tem o mesmo sentimento por você. Então a Exatamente. troca fica harmônica. Ao mesmo tempo que eu tô dando, eu tô recebendo na mesma proporção, porque o que um quer ver no outro é a felicidade. Então aí Exatamente. fica legal. Agora, se eu entro numa relação em que eu sou praticamente mãe do meu namorado, eu tô dando muito mais do que recebendo. Com certeza, e você não tem apoio nenhum, não tem estrutura nenhuma, Exato. não te dá a sensação de segurança, de companheirismo,
de troca, porque o relacionamento tem que haver uma construção, né? Uhum. Uma construção no amor, uma construção na dupla para que a coisa flua. Agora, se não é uma construção, é só de um lado, Uhum. ou fica maternal ou paternal, onde Uhum. fica naquela dependência de ai, mas eu preciso, ai, mas não sei o quê, a pessoa não cresce, não amadurece e o outro lado da relação fica com uma lacuna, um vazio que Exatamente. traz Porque desequilíbrio. porque essa carência que a mulher está sentindo ali de ter alguém, ela não é suprida, né? Ela não, de fato, fica mesmo um vazio, porque assim, eu tô aqui com essa pessoa, ela não supre minhas necessidades, mas o meu medo de ficar sozinha é tanto que eu prefiro estar aqui. E eu acho lindo quando você traz essa coisa do constructo, né? Da construção que tem que acontecer dentro de uma relação, porque isso é obra do tempo. Com certeza. É o tempo que vai fazer esse trabalho. É o convívio, é a rotina. Não é, a gente nunca pode deixar as relações caírem numa rotina, mas uma dose de rotina tem que haver. Senão vira o que a gente chama, né, o samba do crioulo doido, né? Uma disciplina ali para Tem. algumas coisas, algumas regras, e tem que funcionar aquela regra, E regra de mão dupla. exatamente. Então, isso tem que acontecer e os momentos de namoro também, depois do casamento, também tem que acontecer, mesmo que você tenha filhos. Com Você certeza. tem que ter ali um dia da semana para fazer coisas de namorado. Que namorado É. faz. Então, assim, ai, mas eu moro numa cidade, minha família não tá aqui, eu moro sozinha. Faça amigos, porque tem vários casais que vão estar na mesma situação. E aí começa a ter um rodízio. Então, hoje é o dia, sexta-feira, de ficar na casa do tio fulano. Aí vai a filharada toda para lá, para os outros dois casais, por exemplo, saírem para namorar, porque isso alimenta, Com né? O amor certeza. é uma sementinha. Você tem que regar todo dia. Todo dia, porque senão ela Exato. morre, E, né? vai gerando um abandono, né? Sim. E as mulheres hoje, as meninas estão com dificuldade, porque o que que acontece? Elas também não querem compromisso. Elas Sim. querem sair, pegar, pronto, acabou e descartar. Não É quero saber, verdade. não quero compromisso e A gente já não pode colocar isso também como uma questão de gênero, né? Uhum. Porque hoje nós já estamos quebrando uma série de tabus, né? Uma série de preconceitos e a mulher está ganhando um espaço muito grande. E tem mulheres que de fato não querem, né? Não querem se relacionar, não querem ter, né? São as relações que elas preferem que sejam rasas mesmo, porque a intimidade dá medo, né? Eu posso sofrer, Exato. É o né? medo de sofrer, o medo da rejeição, né? O medo do não, sabe? Então, isso tudo vai fazendo com que eu prefira não me envolver. Então, eu vou, eu fico, eu satisfaço, às vezes, as minhas necessidades sexuais, que todos nós temos, né? E depois, cada um segue seu rumo. Não temos que assumir Não. responsabilidade por uma relação, de estar com, de ser do ou da, de ser ali parte de um compromisso onde cabe responsabilidade para ambos os lados, né? Sim, e uma vez eu ouvi, né, às vezes a gente conversa e as pessoas falam assim: "Não, mas se você combina, né, que aquilo vai ser uma noite e nada mais, o combinado não sai caro, né? Porque tá todo mundo sabendo o que está acontecendo, para que é que serve aquilo, então não tem problema nenhum. Mas a questão é, esse tipo de relação é uma relação que vai te trazer um prazer? É, mas é um prazer que é efêmero. E, em Uhum. verdade, o combinado sai caro porque Oh, os dois estão se usando. Então, por muito que exatamente. a gente ache que não, que olha, isso aqui, qual é a certeza que nós temos de que a gente não vai se apaixonar por aquela pessoa? Exatamente. Você não tem um Nenhuma. controle sobre isso.
de ambos os lados. Isso é a química que a ciência não conseguiu responder até hoje, Com né? certeza. Então, como que você vai garantir que aquela noite que você vai passar com aquela pessoa vai ser uma noite nada mais? Exatamente. Como que o outro pode pode dizer que ele não vai despertar um desejo ali em alguém, né? E que essa pessoa não vai se apaixonar, então não tem problema nenhum eu fazer isso. Então, quer dizer, isso é uma forma de burlar, sabe? Um sentimento que eu não quero assumir. Porque eu não quero assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então eu finjo que assim ninguém vai sair magoado, mas é impossível. É impossível. E outra coisa, eu acho que é regredir, porque o ser humano passa a ter menos responsabilidade para assumir qualquer coisa, mas ele fica tão vulnerável, que ele está se comportando como animais. Uhum. Porque o animal transa com esse, transa com aquele, faz filho aqui, faz filho ali, só cruza, só coloca junto na hora de cruzar, pronto, acabou. Sensacional. Eu ouvi há pouco tempo atrás, porque agora tá passando aquela novela e tem uma, né, a Pantanal, e tem uma atriz que ela até se coloca como uma pessoa múltipla, segundo ela, que ela se apaixona por pessoas, sabe? E aí todo mundo veio com aquela coisa, né, de você está com o seu par da novela na vida real também, então tá aquela confusão, todo mundo querendo saber se eles estão namorando, se não estão namorando. Ela falou assim, olha, isso tá na fantasia das pessoas e tudo bem, quem quiser pensar isso, porque na verdade, para eu namorar com alguém, é uma menina que tem 24 anos. Para eu namorar com alguém, eu preciso primeiro ficar amigo dessa pessoa. Gente, achei aquilo genial. Mas, sem dúvida nenhuma, você não conhece. Achei genial vindo de uma jovem de Sim. 24 anos, porque a gente pode estar ouvindo essa conversa aqui nossa, assim, mas elas, né, elas são de outra geração, elas são muito pudicas, mas não, isso veio de uma jovem de 24 anos, a Alanis Gillen, né, que vira e fala, eu primeiro fico amiga da pessoa. E depois, se aquilo fizer sentido para mim, aí eu vou me relacionar. Então, quer dizer, Exatamente. isso é a beleza de uma pessoa que não tem medo da intimidade. Exatamente. Quer dizer, quer conhecer, Sim. aceita um compromisso, não está fechada, se bloqueando com Sim. medo de relacionar-se com o outro, Exatamente. né? De interagir, enfim, porque nós fomos criados para viver em sociedade. Ninguém foi criado para viver sozinho. Verdade. E a família é um núcleo extremamente importante, onde dá estrutura para a pessoa, para o ser, tanto para o homem quanto para a mulher. E hoje em dia a gente vê que a mídia coloca de uma forma que está querendo quebrar tudo isso, quebrar a instituição família. Mas não é que esteja acontecendo tanto na realidade. Está acontecendo o que a mídia está pregando, né? É uma imoralidade, é uma irresponsabilidade, uma falta de tudo. Sim, e a mídia tem um papel muito importante na formação de opinião, a gente sabe disso. Então, o cuidado que essas redes, né, tem que tomar no sentido de não tentar defender uma história que nem é verdadeira, porque a família não vai acabar. Exatamente. Não tem como, está escrito lá no Livro dos Espíritos, está claro lá pra gente. A família nunca vai acabar, né? Porque se ela acabasse, seria um retrocesso. A gente estaria muito mais egoísta. Então, assim, o fato da gente estar com uma família doente não significa que ela vai acabar. Muito pelo contrário, né? Significa que a gente tem que rever, inclusive, essa comunicação dentro de casa. Que é isso que pode estar gerando esses adultos de hoje, né? Sem responsabilidade, sem comprometimento, né? Por essa, acredito que essa falta de diálogo. Com certeza. Nós vamos, então,
para um pequeno chazinho delicioso, quentinho, e voltamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma convidada muito querida, especial, que é Daniela Mair, é psicóloga e vem falar sobre relacionamentos. Que loucura que está acontecendo. A sociedade está adoecida, não é isso? Sim, a sociedade está adoecida porque ela tem aí na sua constituição a célula máter, né, que é a família. Exato. Uma sociedade é composta por um monte de famílias. Se a família está com problema, não tem como a sociedade estar saudável. Então, aí, a gente tem que entender como que está essa relação familiar para a gente poder explicar por que as relações amorosas estão rasas, por que né, existe essa tendência ao não comprometimento por parte dos jovens. E eu acredito, Iraci, que, assim, pelo que eu vejo na minha clínica, que, assim, os pais, eles estão com muita dificuldade de comunicação dentro de casa. Exatamente. Eles não assumem a postura de educadores. Exato. Porque a escola, ela não é educadora, ela não tem obrigação nenhuma de educar filho de ninguém. Não é para isso que a instituição foi construída. A escola simplesmente vai instruir, que não tem nada a ver com educar. Sim, ela nem conseguiria, né? Sim. Porque você coloca dentro de uma sala 20, 30, 40 crianças, como que você espera que o seu filho seja melhor educado dentro de um ambiente desse do que por você? Com né? certeza. É impossível. Com certeza. Mas o que eu percebo é assim, esse individualismo, né? Essa correria, sabe, que a gente está vivendo, essa falta de valores mesmo, faz com que as pessoas esqueçam daquilo que de fato é importante. Porque quando você pergunta para uma pessoa assim, que já viveu mais tempo, com muita experiência de vida, o que ela gostaria de ter feito e não fez, sempre a gente ouve, eu queria ter ficado mais com a minha família. Eu queria ter ficado Exatamente. mais com os meus filhos. Eu queria ter conversado mais com os meus filhos. A gente, sabe, a gente está esquecendo da importância do diálogo dentro de casa. Então, por exemplo, às vezes eu vejo pais que... Vou contar até um caso aqui que eu achei interessante. Ele foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, tá? Tem 3 filhos. Um mais velho, de 20 e poucos anos, mais 2 irmãos novos, uma de 4 ou 5, outro de 12, 13, alguma coisa assim, e a esposa. E aí ele resolveu que ele queria fazer esse mestrado lá fora. E ele achou que essa oportunidade era incrível para a família inteira, né? Ter uma oportunidade de estar lá fora e tal. E aí levou todos os filhos, o de 20 anos estava estudando, estava fazendo faculdade de Direito, né? E os outros 2. Quando foi a família toda, os 2 menores foram inseridos dentro da escola da cidade que ele está lá fora. Sim. Tá? O maior está há 1 ano sem fazer absolutamente nada. Ai, meu Deus. Nada. A esposa tirou licença do trabalho, tá? Que também não faz nada, mas pelo menos arrumou um curso ali de inglês e tal. O mais velho odeia inglês, né? Que é esse que faz direito. E aí, simplesmente por um desejo seu, você envolve toda a sua família, você tá vendo o seu filho acordando 1h da tarde, sem nenhum tipo de meta, fazendo absolutamente nada, e finge-se que nada está acontecendo, sabe? E aí... É o top do egoísmo, Exato, aí você fala, fulano, vai conversar com seu pai, explica a situação para ele que você está se sentindo
nem é incapaz, mas é assim, Excluído, né? ocioso, Ocioso. ocioso, excluído, sem meta, você é muito novo, perdendo 2 anos da faculdade, porque ele vai ficar 2 anos fora. Então, conversa com a família. Ah, mas a gente não tem esse hábito lá em casa Como assim? de conversar. Nós não temos o hábito de conversar. Gente, como é que pode? Quer dizer, Aham. Aí, é como que inimaginável isso? que Aí, não tem diálogo. não, e fica difícil até da gente, como terapeuta, se conseguir ajudar. Porque, assim, qual o conteúdo que traz para a sessão? Não tem, né? Porque não faz nada. Não faz nada, é vazio e, na verdade, estão plantando ali nele um vazio tão grande que pode gerar ali uma depressão, É isso que é a porque ele preocupação. não faz nada. Essa é a preocupação. Agora, se ele tem dificuldade de falar, e eu acho que esse aqui é o ponto legal aqui, se ele tem dificuldade de falar com os próprios pais sobre as dores dele, sobre as coisas que envolvem a vida dele, o destino dele, como que ele vai conseguir conversar sobre a vida dele com uma menina, com um rapaz, ou como? Porque Não, ele não está tem. dentro de casa e não se sente à vontade para falar dele mesmo. Exatamente, quer dizer, a pessoa usou o máximo do egoísmo, colocando todo mundo numa situação onde obrigou todos mudarem de vida, não importa se quer ou não, porque um decidiu que para mim vai ser bom isso. Exatamente. E fala assim, não, é muito importante ter uma experiência lá fora. Ok, mas que experiência que esse rapaz está tendo? Nenhuma, né? Não Nenhuma. vai querer sair para fora do país Aí a nunca. gente fica aqui, eu fico super preocupada, né? Então eu falo assim, olha, vai pra academia, né? Arruma um esporte coletivo para fazer. Ah, mas eu não consegui achar nada aqui. Então vai pra academia para fazer amizade. Aí chegou lá, fez amizade na academia? Não, porque eu já sei tudo que eu tenho que fazer na academia. Então eu vou lá, faço e volto. Aí eu falei assim, mas meu Você querido, está indo para... é para socializar, não é para o exercício é um plus neste caso, É um entendeu? detalhe só. É um plus. Não, é porque eu já sei, eu não preciso de instrutor. Eu falei assim, não é uma questão de precisar, é preciso que você faça amigos. Exatamente. Você não pode estar há 1 ano morando no outro país e não conhecer absolutamente ninguém. Com certeza. Isso não é saudável. Né? Nossa. E isso já demonstra uma dificuldade hercúlea de socializar. Não, e quando a família retornar, o que acontece? A dificuldade que ele tem de se integrar aos amigos que ficaram aqui, porque já é um outro momento, um outro ciclo de vida, já perdeu, já distanciou, ficou vazio. Quer dizer, ele vai topar com uma Exatamente. dificuldade de fazer Uhum. amigos com os próprios amigos que eram amigos. Que ele não Exatamente. vai conseguir interagir. Porque uma coisa, Iraci, é a gente passar 2 anos com 40 anos, com 50 anos. Sim. Agora, o jovem, né, de 20, de 18, ali são mudanças de caráter, É de muito personalidade, assim. é muito mais acelerado, né? Então, quer dizer, quando ele volta, os amigos já estão quase terminando a faculdade e ele interrompeu 2 anos ali. Ele parou a vida dele, 2 anos, e Parou. isso traz um desestímulo muito grande, uma apatia perante a vida Eu muito acho. grande, que a hora que ele voltar, a gente não sabe se ele vai querer continuar estudando aquilo, se aquilo vai fazer sentido na vida dele. Sentido, exatamente. Então, eu acho que esse diálogo dentro de casa, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser... Se você não consegue fazer, faça curso, gente.
Tem um monte de cursos aí de paz, de treinamento para paz, de curso de empatia, para aprender a se colocar no lugar do outro. Isso é tão importante, né? Com Se você certeza. tem essa dificuldade, que tem pessoas que têm mesmo, não, Sim, né, não conseguem ter desenvoltura de chegar, é. de falar de si mesmo e tal. Então, se prepara, vai para terapia, né? Procura ajuda, porque a gente tá educando a geração que vai ficar aí, E né? Então, tem que ter uma atitude. E o que acontece é que a própria mídia, a situação política dos países mundiais, né, e a situação, de querer entubar, garganta dentro, uma forma de vida que é tão vazia, como se todos fossem independentes, dentro de casa, cada um para si. Não sei se você viu, estão lançando agora uma Barbie com pênis. Realmente é chocante. Espera aí. Ah, mas porque hoje tem homens, que se travestem, seja lá o que for. Olha só, primeira coisa é que, se ele nasceu homem, ele vai continuar sendo homem. Ele pode fazer a transformação de sexo, ele pode mudar a certidão dele, aí é outra coisa. Agora, se nasceu homem, ele é homem. Quando nasceu mulher, é mulher. A opção sexual da pessoa, eu respeito. Não tenho nada contra a opção sexual da pessoa. Mas quando a pessoa tem maturidade, quando a pessoa cresce e tem condição de fazer essa opção. Agora, você querer pegar essa boneca, entubar dentro dos lares para as crianças e mostrar, olha, o mundo é assim, a vida é assim. Não, porque nenhum homem, por mais que ele tente, ele não vai ser uma Barbie. Nunca. olha, E nem uma mulher, por mais que tente, ela não vai ser o Ken, porque não é a natureza, não uhum, veio da uhum, natureza. Então, procura-se entubar dentro da família a independência. A gente mora sobre o mesmo teto, mas não há interação, não há relacionamento. O pai, a mãe é amigo, mas aquele não é nem amigo, é coleguinha, porque não tem intimidade. uhum. Cada um por si, Deus por todos, e o pai que sustente, a mãe que sustente a gente aqui, porque aqui está muito confortável. Uhum. Então, eu saio de casa, eu tenho relação com menino e com menina, porque eu achei que posso ser bissexual, a gente pode fazer um trio também, pode fazer. Então, estão tentando entubar dentro dos lares coisas que a gente sabe que não são verdadeiras. Uhum, Eu vejo isso nos atendimentos que a gente faz com os jovens da comunidade. uhum. Como eles veem isso na rede social, pessoas postando coisas na rede social, eles acham que então é assim, é normal, mas a realidade não é essa. Isso é uma manipulação, sim, da televisão, dos órgãos de comunicação, da Sim, mídia. é verdade. Essa questão, né, da sexualidade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com O certeza. chakra genésico, ele é um dos mais importantes que a gente tem, juntamente com o coronário, né? Então, o sistema Uhum, nervoso, ele está altamente ligado ao nosso sistema reprodutor e os chakras perfeito. também. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, principalmente a hora errada, né? Uhum, Porque uma criança, ela não vê a sexualidade da forma que a gente vê. Eles têm uma sexualidade? Tem, Freud já tem, comprovou, tá tudo certo, mas não tem esse cunho que o adulto vê, entendeu? Então a exatamente. gente tem que abordar isso de uma forma natural, sabe? Se houver necessidade, se houver um conflito, quando ele acontecer, porque nós espíritas sabemos que existe a lei da causa e efeito. Então, se você vem num corpo feminino com uma alma masculina,
você tá ali, sim, em algum tipo de expiação. Tem um motivo para ter vindo. Tem algum tipo, tem algum... né, Porque Deus não errou. Ele falou, opa, Não. errei aqui, foi trocado. Não, Tem tem um uma motivo. série de circunstâncias aí. E A a gente não está Joana... fazendo julgamento. Se você tem uma opção sexual diferente da sua natureza que veio, não importa isso. Isso não é relevante, porque a gente está falando da criança, a gente não está falando do Exatamente. adulto. E eu respeito os casais, que não são casais, né, mas que são parceiros do mesmo sexo. Eu respeito Sim, sim. total. E Joana tenho de amigos Ângeles. assim, gosto deles. Exato, Joana de Ângeles fala disso muito claramente no livro Dias Gloriosos, que até é o livro que a gente dá curso aqui na casa. Que ela tem um capítulo só sobre mudança de sexo. Então ela diz o seguinte, que com a evolução, né, do homem, essa questão da homossexualidade, ela vai deixar de ser um preconceito, um tabu, porque de Exatamente. fato as pessoas podem se apaixonar por pessoas e não há problema nenhum nisso, Sim. mas que a questão da mudança de sexo, ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque, inclusive, na própria doutrina espírita, existem pareceres, né, posicionamentos contra e posicionamentos a favor. A gente tem Chico Xavier e Divaldo Franco contra a mudança de sexo. Por quê? Porque já veio naquela situação por um processo expiatório. Então, se você muda, você pode estar acarretando comprometimentos seríssimos para o futuro, sabe? Criando karmas, literalmente, né? E fora que a gente não sabe ainda, né, se essa mudança de sexo, ela cabe para toda e qualquer pessoa. Porque tem pessoas que, de fato, até se adaptaram bem a isso, mas tem Sim. inúmeros casos de arrependimento. Que entraram em grandes conflitos psicológicos, em desespero. Então, não é algo que tem que se entubar dentro das famílias com as crianças, de forma alguma. Uhum. Adulto, eu torno a repetir, eu não tenho nenhum preconceito com isso Uhum. e não tenho nada contra as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, de jeito nenhum. O que eu não admito e que não adianta a mídia querer entubar dentro dos lares é criar a criança como um sexo neutro. Não existe sexo neutro. Deus criou o sexo do homem e da mulher. Se não tiver o sexo do homem e da mulher, não existe filhos. Uhum. Não tem procriação. Uma coisa é a sua ideologia de gênero, né? A Uhum. ideologia de gênero, e a outra coisa é a sua orientação sexual. Exatamente. Eles até nem gostam que fale opção sexual, porque, segundo, né, essa nomenclatura daria para você imaginar que você tem a opção de escolher. E eles acham que não, que você já nasce com essa tendência, que isso é inato. E assim, nem sempre, Não. tá? Inclusive, se a gente estiver falando de bissexualidade, você opta, você pode optar. Uhum. Você não é bissexual, né? Tá Então, aí. você pode optar. Mas, enfim, isso são as nomenclaturas de hoje, né? Que a gente tem que olhar. De toda forma, eu acho que essa questão, ela tem que ser olhada com muito cuidado mesmo. É um assunto muito complexo e é um tema novo. É um tema novo. Por isso, até essa divergência na própria doutrina espírita. Por exemplo, no livro do Andrei Moreira, ele defende, ele acha que de fato tem que fazer. Por quê? Porque você pode abrandar as provas. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá que você pode abrandar as provas, né? Que você pode auxiliar quando necessário. Então, assim, eu diria para você que o ideal é você estudar mesmo cada caso. Porque nós somos uma individualidade. Mas não adianta querer implantar dentro de uma família para as crianças pequenas. Sim, agora dizer isso que não. eles são neutros e Não. que tem que usar banheiro neutro Não. e que para ir para a escola neutro ele pode optar. Não pode optar porcaria nenhuma. Sim, porque isso Os aí já pais é a cabem- ideologia de gênero. Os E pais você cabem tem que educar. tratar isso com naturalidade. Educar. Se tiver ali
alguma coisa, né, que você perceba que está diferente do que a sociedade entende como normal, aí Isso. sim, você vai sentar, vai conversar, né, vai trabalhar aquilo, né, vai ver a necessidade real de fazer qualquer tipo de mudança ali. Agora, isso não pode ser levado antes da hora desnecessariamente, né, Com porque a criança fica certeza. extremamente confusa, sabe? Nossa, vai É, é, mexer com o psiquismo daquele espírito, onde ele veio já com uma organização sim, para ter determinado rumo, sim. determinado caminho na É um vida. desserviço, né? E aí coloca um monte de questões, de interrogações na cabeça de criança que não sabe o que faz ainda. Uhum, Então, deixa crescer, deixa amadurecer e segue o seu caminho. uhum. Né? A É gente isso aí. respeita o caminho. O Andrei Moreira, como você citou, ele é um querido, nossa, um Uhum. querido mesmo. Tem um Conheço o casamento parceiro lindo, dele, lindo. são uma graça os dois, Verdade. nada a ver. Mas nós estamos falando da infância, que Exato. está se tornando uma dificuldade para desenvolver um relacionamento. Está chegando o Dia dos Namorados e a gente está vendo que as pessoas não sabem o que fazer. Sim. Tem gente, por exemplo, se presenteando, se preparando para se presentear no Dia dos Namorados, porque tem um relacionamento, mas não sabe o que é, então eu vou me presentear. E ainda fica essa coisa, né? Porque assim, como você não tem, eu acho que é coragem mesmo de definir que tipo de relação que você tem, você não fica até sem saber, eu vou comprar, não vou comprar, será que eu vou É, receber? E se eu comprar e não receber, né? Então ainda fica ali um desconforto, né? Que eu acho porque que não se tem liberdade para sim, conversar. sim, sim. E acho que realmente os jovens têm uma missão muito grande. Os jovens, eles sempre têm essa missão de dar uma modificada no que está acontecendo. Tudo Então, vem mudando. pois é. Então, eu acho que o papel deles agora, nesse momento, talvez, seria de deixar essas relações um pouco mais leves, né? Esses compromissos um pouco menos custosos de acontecer, sabe? Porque não tem nenhum problema. Você pode namorar, gente, é o test drive que todo mundo quer. É claro. Sabe? Então, assim, não tem problema nenhum. Você, né, começou a sair, tá gostando da pessoa, olha, vamos namorar. Se a coisa não der certo, cada um vai pro seu canto e é a vida que segue, Não é né? porque a gente já namorou que a gente assumiu Mas não fica um inventando. compromisso, quer dizer, não, Não, a gente né? sai, mas a gente não tem um compromisso sério. Gente, não precisa dessa fase, né? Não tem Não, necessidade disso. não tem. Agora, o que precisa é haver o relacionamento dentro de família, para Sim, que essas crianças que estão vindo hoje sejam educadas pelos próprios pais, tenham estrutura, base, para poder ter solidez nessa estrutura e ter um amadurecimento de acordo com a idade, com a necessidade, sim, para que se torne um indivíduo onde ele possa se realizar, né? Onde ele possa interagir com outras pessoas sem medo de ser feliz, uhum, porque as pessoas têm medo de ser feliz e têm medo verdade, de ser infeliz, verdade. não é? Como se a felicidade fosse uma coisa assim, né, que você pudesse manter, ou que você... A felicidade, gente, é de fato um estado, né? Uhum. Tem dias, tem momentos da vida da gente que a gente vai estar mais feliz, tem outros que a gente vai estar menos feliz, tem outros que a gente vai estar bem infeliz, mas isso tudo faz parte. Né? Isso tudo faz parte da evolução do ser. A gente não pode Exatamente. também caracterizar a felicidade como essa coisa utópica, né? De eu vou estar Não. sempre rindo, eu vou estar sempre, sabe, alegre e saltitante. Isso nem é E um ser nem, humano. nem pensar, eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento, se eu tiver um namorado, se eu me casar. Espera aí, para com isso. Primeiro seja feliz,
depois encontre um relacionamento para você se identificar e construir juntos, Uhum. né? Porque se você não é feliz e já vai procurar um relacionamento botando toda a responsabilidade em cima do outro para te Sim. fazer feliz, já começa o Já estrago. começa o estrago, porque o outro já não quer assumir responsabilidade. Aí você joga a responsabilidade da sua felicidade em cima dele, aí que ele não fica mesmo, Não é né? cabível, né? Que ele não fica de jeito nenhum. Olha, a gente trouxe muitas reflexões aqui para a Semana dos Namorados, para a Semana do Relacionamento. O que é que você faz com o seu relacionamento? Dani, te convido a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Nossa, se eu tivesse que deixar, então, uma palavra, né, de carinhosa para vocês, não tenham medo de amar, não, Exato, sabe? Porque pior que o medo de amar é o medo de você nunca ter experimentado nada na vida. Sabe? É de você exatamente. passar a vida assim em branco, sem ter, né, sofrido, amado, vivido, sabe? Por medo. Então, não tenha medo de amar. Medo e amor são duas coisinhas que são opostas, elas não combinam. É. Então, ame sim, ame muito, bote a cara para bater. É isso aí. Então, Dani, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Obrigada a você, novamente. É querida. uma alegria quando você está aqui com a gente. E para vocês, todos que nos acompanharam até agora, falando sobre relacionamentos, para reflexão da semana um pouquinho, nós deixamos aqui para você um beijinho mega carinhoso para que você tenha uma semana de muita paz e muita luz.